Você acredita que precisa ganhar mais para finalmente ficar rico? Pois essa é a maior mentira que já contaram para você. Deixa eu te perguntar algo logo no começo. Se amanhã o seu salário dobrasse, você realmente estaria mais próximo da riqueza? Ou apenas gastaria o dobro? Escreve aí nos comentários a sua resposta, porque essa reflexão pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida financeira. Agora preste atenção. Com o mesmo salário que você recebe hoje, seja 1.500 ou 15.000, você já pode começar a construir riqueza real. Só que existe um detalhe: ninguém nunca te mostrou isso. Vou revelar aqui um princípio que os ricos entendem e que 99% das pessoas ignoram. Algo tão poderoso que quando você perceber, vai se perguntar: como eu nunca pensei nisso antes? Olha esse exemplo. Um homem comum, salário mínimo, nunca foi promovido, nunca trocou de emprego e mesmo assim, hoje ele é financeiramente independente. Qual era o segredo dele? Não era ganhar mais. O segredo estava em como ele usava o pouco que tinha. E aqui está o choque. Os ricos não ficam ricos porque recebem mais dinheiro. Eles ficam ricos porque seguem um sistema, e esse sistema pode ser copiado por qualquer pessoa, inclusive você, agora mesmo com o que já tem. O problema é que a maioria das pessoas foi condicionada a acreditar que riqueza só é possível com altos salários, promoções ou aquele emprego dos sonhos. Só que isso é justamente o que as mantém presas na corrida sem fim de trabalhar, pagar contas, até o fim da vida. A verdade, seu salário atual já é suficiente para construir uma fortuna. O problema nunca foi quanto você ganha. O problema é como você usa. Você foi treinado para pensar como consumidor e não como investidor. Essa mudança de mentalidade sozinha vale mais do que qualquer aumento que você possa receber. Eu estudei por anos pessoas que começaram do zero, sem herança, sem sorte, sem oportunidades mágicas, e mesmo assim construíram liberdade financeira. Sabe o que elas tinham em comum? Entendiam como o dinheiro realmente funciona. E aqui vai o primeiro segredo. Dinheiro não foi feito para ser gasto. Ele foi feito para ser multiplicado. Cada real que passa pelas suas mãos está te deixando mais rico ou mais pobre. Não existe meio termo. Agora pensa comigo. Quantas vezes você recebeu seu salário, pagou contas, fez umas compras e no final do mês se perguntou: para onde foi todo o meu dinheiro? Parece familiar? Pois é, isso é a armadilha da pobreza disfarçada de normalidade. Mas e se eu te dissesse que com o mesmo salário você pode transformar sua vida financeira em uma máquina de geração de riqueza? Que em vez de apenas sobreviver até o próximo pagamento, você pode estar a cada mês um passo mais próximo da liberdade? Os ricos sabem de algo que quase ninguém entende. Não importa se o dinheiro é pouco ou muito, o que importa é o destino que você dá a ele. Eles pensam diferente de todo mundo. Enquanto uns veem escassez, eles enxergam abundância. Enquanto uns veem contas, eles veem sementes. E aqui está um ponto essencial. O seu salário não é sua renda. O seu salário é matéria-prima. Você pode desperdiçá-la em consumo imediato, ou você pode transformá-la em algo que vai gerar retorno todos os meses, por anos, talvez para sempre. É exatamente por isso que pessoas que ganham 50 mil muitas vezes têm menos patrimônio do que pessoas que ganham apenas 5 mil. A diferença não é o tamanho do salário, mas sim o sistema usado. Agora, eu quero que você reflita comigo. Quanto do seu salário você realmente guarda e investe todos os meses? Não estou falando de pagar contas. Estou falando de reservar para multiplicar. 0, pouco ou nada. Se você for como a maioria, a resposta é nada. Ou aquele valor parado, rendendo quase zero no banco. E é aqui que entra a fórmula da multiplicação de riqueza. Um princípio simples, usado há séculos, que transforma salários comuns em fortunas extraordinárias. E eu vou te mostrar passo a passo como ativar esse sistema. Mas antes de revelar essa fórmula, você precisa entender uma coisa. Riqueza não depende de disciplina perfeita, nem de motivação, nem de sorte. Riqueza depende de consistência e de aplicar um sistema que funciona em qualquer realidade. Imagina transformar cada real do seu salário em uma semente. Algumas vão virar segurança, outras vão virar investimentos, outras vão virar novas fontes de renda, e juntas todas elas criam uma máquina de liberdade financeira. Agora aqui vai uma promessa. Depois de entender essa fórmula, você nunca mais vai olhar para o seu salário da mesma forma.
E agora que você entendeu esse primeiro choque de realidade, vamos mergulhar mais fundo. Porque existe uma fórmula de multiplicação de riqueza que funciona independente do tamanho do seu salário. A primeira parte dessa fórmula é o que eu chamo de mudança de destino do dinheiro. Presta atenção. Cada real que entra na sua vida precisa ter uma função, uma missão, um papel. O erro que 99% das pessoas cometem é deixar o dinheiro sem dono. E o que acontece com o dinheiro sem dono? Ele some, ele escorre pelas suas mãos como areia fina. Mas quando você dá uma missão para cada real, algo mágico acontece. O dinheiro começa a trabalhar para você. E aqui está o detalhe mais poderoso. Dinheiro foi feito para servir, não para ser servido. Enquanto a maioria se escraviza para ganhar e gastar, os ricos escravizam o dinheiro para trabalhar por eles. Agora, deixa eu te perguntar algo importante. Quantos por cento do que você ganha hoje estão realmente trabalhando para você? E quantos estão apenas indo embora em consumo imediato? Escreve aí nos comentários, porque só essa consciência já é o primeiro passo para a virada de chave. E eu sei o que você pode estar pensando agora. Mas eu ganho pouco, não sobra nada no fim do mês. Como vou investir? E é aqui que está a armadilha. Porque não se trata de quanto sobra, e sim de quanto você separa. Primeiro, os pobres esperam sobrar. Os ricos separam antes de gastar. E eu vou repetir porque isso é tão importante que pode ser a frase que muda a sua vida. Os pobres esperam sobrar. Os ricos separam antes de gastar. E essa simples inversão cria a diferença entre viver endividado e alcançar a liberdade. Agora imagina o seguinte. Você ganha R$2.000 por mês. A maioria pensa, 2.000 é pouco, não dá para investir. Mas quem entende a fórmula sabe que mesmo com R$100 por mês, em 5 anos você já teria construído algo que a maioria jamais terá na vida. Um patrimônio crescendo sozinho, independente do seu trabalho. E aqui vai outro segredo que ninguém te contou. O dinheiro não se multiplica por causa da quantidade inicial, mas sim por causa do tempo e da consistência. O jogo não é de quem começa com mais, é de quem continua por mais tempo. Quer ver um exemplo brutal? Se você tivesse guardado apenas R$10 por semana nos últimos 10 anos, isso mesmo, R$10, o valor de um lanche, você teria investido pouco mais de R$5.000. Mas sabe quanto isso teria virado? Aplicado de forma inteligente, muito mais do que 5.000. Porque esse dinheiro estaria gerando renda, multiplicando, crescendo como uma bola de neve descendo a montanha. Agora pensa, se R$10 por semana já mudam o futuro, o que você poderia fazer com 50, 100, 200? Não importa o tamanho, importa começar. E mais, importa nunca parar. Os ricos não ficam ricos por causa de grandes ganhos repentinos. Eles ficam ricos porque constroem um sistema que nunca para de crescer. E esse sistema começa pequeno, quase invisível, mas um dia ele se torna tão grande que você olha para trás e percebe, a sua vida nunca mais será a mesma. E eu quero que você imagine agora, 3, 5, 10 anos à frente. Enquanto você continua recebendo seu salário, pagando contas e vivendo normalmente, esse sistema vai crescendo nos bastidores, em silêncio, sem pressa, sem alarde. De repente, você acorda um dia e descobre que não depende mais apenas do seu trabalho. Você tem uma máquina que funciona sozinha. Você tem liberdade financeira em construção. E é exatamente isso que a maioria nunca entende. Liberdade não chega como um prêmio de loteria. Ela chega como consequência de pequenas decisões diárias. E aqui está o próximo passo da fórmula. Você precisa aprender a criar múltiplos motores de riqueza. Um motor é quando o dinheiro trabalha em um investimento. Outro motor é quando você cria uma fonte extra de renda. Outro motor é quando você transforma conhecimento em dinheiro. Cada motor é como uma engrenagem, e quando todas começam a girar juntas, a máquina não para mais. Agora, aqui vai uma revelação. Os ricos não têm apenas um motor, eles têm vários. Por isso, quando um falha, os outros continuam girando. E é justamente por isso que pessoas comuns ficam quebradas ao perder um emprego, mas os ricos continuam crescendo, mesmo em crises. Você consegue sentir o peso disso? O jogo nunca foi sobre ganhar mais, o jogo sempre foi sobre construir motores. E eu vou te mostrar passo a passo como criar esses motores, mesmo que hoje você ache que não tem dinheiro nenhum para começar. Porque a verdade é que você já tem o que precisa, o seu salário atual. E agora chegamos ao ponto que separa de vez quem vai apenas sobreviver a vida inteira de quem vai conquistar liberdade real.
porque eu vou te revelar os motores da riqueza, e se você começar a gerar apenas um deles, sua vida já começa a mudar. O primeiro motor é o mais simples, mas também o mais negligenciado, o motor da reserva de segurança. A maioria vive de salário em salário, e basta um problema inesperado, um carro quebrado, um remédio, uma demissão, para tudo desmoronar. Mas quem entende de riqueza sabe que o primeiro tijolo da liberdade é construir essa reserva. E não importa se você começar com R$ 50 por mês, o que importa é que esse motor começa pequeno, mas te dá algo que não tem preço: paz mental. E quando você tem paz mental, você para de tomar decisões financeiras desesperadas. Agora, o segundo motor é o que realmente faz a diferença, o motor dos investimentos. Aqui é onde o dinheiro deixa de ser gasto e começa a se multiplicar. E antes que você pense, mas eu não entendo de bolsa de valores, não sei nada de investimentos, deixa eu te dizer, não precisa começar sabendo tudo. Precisa começar sabendo que cada real investido é um soldado que você manda para lutar por você. Alguns voltam sozinhos, outros trazem reforços, mas todos aumentam o seu exército. E com o tempo, esse exército cresce a ponto de lutar batalhas que você jamais conseguiria lutar apenas com a força do seu trabalho. Mas existe ainda o terceiro motor, o motor da renda extra. Esse motor é poderoso porque cria novas entradas de dinheiro, sem depender apenas do seu salário. E nunca houve um momento na história tão favorável quanto agora para isso. Internet, tecnologia, conhecimento acessível, tudo está à sua disposição. A maioria usa essas ferramentas apenas para se distrair, mas quem enxerga a oportunidade transforma tempo livre em dinheiro, transforma conhecimento em renda, transforma ideias em ativos. E não para por aí. Existe ainda o quarto motor, o motor da multiplicação de habilidades. Esse é invisível, mas talvez seja o mais poderoso de todos, porque quando você aprende novas habilidades, sua capacidade de gerar renda cresce para sempre. O mundo pode mudar, a economia pode virar de cabeça para baixo, mas aquilo que você sabe nunca pode ser tirado de você. E cada habilidade que você adquire é como abrir uma nova porta para oportunidades que antes estavam fechadas. Agora imagina todos esses motores funcionando juntos, um girando a sua reserva, outro multiplicando seus investimentos, outro criando novas fontes de renda, outro aumentando suas habilidades. Quando todos esses motores estão conectados, não importa se você ganha pouco ou muito, a sua máquina de riqueza está em movimento. E aqui está o detalhe que vai ficar na sua mente. Os pobres acreditam que precisam ganhar mais para depois começar. Os ricos começam com o que já têm e por isso conseguem ganhar mais depois. A diferença está em quando você começa. Quem espera o momento perfeito nunca começa. Quem começa agora, mesmo pequeno, cria um efeito que muda o destino inteiro da vida. Então eu quero te deixar com uma pergunta final, e eu quero que você escreva aí nos comentários, porque isso vai marcar o início da sua transformação. Você vai continuar acreditando na mentira de que precisa ganhar mais para só então ficar rico? Ou vai decidir hoje usar o que já tem para começar a construir a sua liberdade? A escolha é só sua, mas lembre-se, cada real que passa pelas suas mãos está decidindo se você será livre ou escravo do dinheiro. Você não precisa esperar, você não precisa de sorte, você não precisa de mais salário, você precisa apenas começar. E o melhor dia para começar foi ontem, o segundo melhor é hoje.